Então, a gente viu que a norma estabelece que a gente tem que ter, as empresas têm que ter um diagrama unifilar, certo? Uma representação, inclusive, dos esquemas de aterramento. Então, aqui a gente vai começar falando o que seriam diagramas elétricos. Na verdade, eu já falei por alto, só não especifiquei como está aqui. Eles são símbolos gráficos, certo? Utilizados para representar uma instalação elétrica ou parte de uma instalação. Então, no caso de instalação elétrica, você vai representar tudo, a gente tem tudo, desde o ponto de entrega, certo? Que é o ponto que a concessionária entrega a energia para a gente, até passar o quadro de distribuição e aí todos os circuitos até chegar no ponto de tomada, certo? Então, isso seria a representação do esquema geral. Então, aqui a gente teria, por exemplo, para representar parte de uma instalação, por exemplo, aqui a gente teria um diagrama representando a ligação de uma lâmpada, por exemplo, certo? A gente tem aqui a lâmpada, fase, certo? O neutro, certo? E o que a gente chama de retorno, tudo passando por um interruptor, certo? Então, aqui a gente tem também a questão do motor trifásico, por exemplo, selecionado, certo? Esse motor acionando dois dispositivos já. E aqui a gente teria o que a gente chama de diagrama unifilar e diagrama trifilar. A gente vê que eles estão sendo representados tudo por símbolo. Esses símbolos aqui também são os fusíveis, certo? Então, isso são tudo definidos por normas, certo? Não é obrigado que vocês tenham em mente o que, são esses símbolos. Só para entender que cada símbolo desse representa alguma coisa no diagrama, certo? Então, existe norma que define também a utilização desses símbolos. Então, a gente vai ver a diferença entre um diagrama trifilar e unifilar, certo? No caso aqui, o trifilar a gente tem, por exemplo, de três fusíveis, certo? E aqui no unifilar a gente teria representação com fusível, só que com a representação já diferente, certo? Então, de um ponto de vista assim, geral, o que seria diagramas elétricos? São a representação da sua instalação elétrica e dos componentes que tem nela através de símbolos, certo? Símbolos gráficos. Então, basicamente, esses símbolos gráficos representando o que você tem na sua instalação elétrica, todo o conjunto, desde os condutores, fase, neutro, terra, até o dispositivo de proteção, até o modo de acionamento do motor e tudo mais, certo? Então, aqui a gente tem a representação de uma parte da instalação, que seria, a gente vai, para facilitar aqui nossa análise, a gente vai pegar como exemplo, para diversos diagramas, a gente vai pegar o acionamento de uma lâmpada, certo? Então, a gente falou que ele pode ser para toda a instalação ou para parte de uma instalação. No caso, o acionamento de uma lâmpada seria a parte de uma instalação elétrica, certo? Então, começando no diagrama funcional, o que seria diagrama funcional? Seria você representar mesmo, graficamente, como que estaria cada dispositivo, certo? Na norma estabelece que este ponto aqui seria um ponto a ser acionado, por exemplo, por direção ao motor, por direção à lâmpada, certo? Nosso caso que a gente está utilizando ele como representando uma lâmpada. Este aqui é o nosso interruptor, certo? Então a gente teria a fase que vem para o interruptor, o neutro que vem para a lâmpada e aí fecha o circuito, certo? Quando eu fecho o interruptor, eu energizo o circuito. Então, o diagrama funcional, ele nada mais é do que ele é usado para mostrar com mínimos detalhes, certo? Parte de uma instalação, caso o sistema seja grande. Então, dentro de uma instalação grande, se eu pego só uma representação de como o motor é ligado, eu tenho só uma parte dele. Se eu pego só uma representação de como a lâmpada é ligada, eu tenho só uma parte dessa representação da lâmpada, como está aqui, certo? Então, qual a vantagem dele? Com ele fica bem mais fácil, a gente vai ver que, principalmente para quem for leigo, se a pessoa leiga olhar para esse desenho, esse diagrama funcional, vai ser bem mais fácil ela interpretar que isto aqui ele está acionando alguma coisa, acionando uma lâmpada, no caso, do que se ela olhar para o diagrama unifilar, certo? Porque o diagrama unifilar, ele não traz essa representação rica, ele não traz essa representação aqui que vem rica de detalhes, certo? Então o diagrama funcional, ele é justamente para deixar mais claro como que as coisas estão acontecendo, digamos assim, certo? Então o objetivo é rapidez e clareza sobre o funcionamento do sistema. Porque a partir do momento que olhou aqui, eu já tenho claramente ali que eu estou utilizando um condutor de fase, um condutor neutro, que isso aqui é um interruptor, está aberto, quando eu fechar ele vai
energizar, vai fechar o circuito, certo? Então o objetivo dele é justamente trazer essa clareza, certo? E também facilitar para que pessoas leigas tenham um entendimento do que está acontecendo nessa parte da instalação, nessa parte do circuito, ou mesmo se você quiser ficar mais claro para você o que está acontecendo, certo? Ele não é muito utilizado, o diagrama funcional, porque muito utilizado em instalações grandes, porque ele dá bem mais trabalho para você fazer um diagrama funcional do que um diagrama unifilado, por exemplo. Apesar que os diagramas unifilados são que devem ser utilizados como a norma já existe, certo? No caso da lâmpada, como a gente viu no início, a gente teria aqui a fase, certo? Ligando na lâmpada, a gente teria o retorno, certo? Fase e retorno. E aí, quando a gente fechar o circuito, vai energizar a lâmpada ou não, certo? Então, o diagrama funcional fica simples da gente ver, ele traz com riqueza de detalhes, então ele trazendo realmente a representação da lâmpada, realmente a representação do interruptor, certo? Então, e aí fica fácil a gente interpretar o que está acontecendo, certo? Olhou para o diagrama funcional, a gente já consegue interpretar o que está acontecendo, certo? Ele não tem como foco a exatidão e a posição exata dos componentes e nem das medidas, ou seja, o objetivo aqui não é eu dizer assim, ó, determinado componente, determinado motor, determinada lâmpada faz parte do circuito tal, está representado na sala tal, ou seja, faz parte da iluminação da sala tal, e o condutor tem a bitola tal, certo? Não, a preocupação não é essa. A preocupação é mostrar com detalhes o que está acontecendo naquela parte da instalação, certo? A gente tem um diagrama multifilar, é bem parecido com o diagrama trifilar, só que um diagrama multifilar, ele tem essa preocupação, além de ter essa preocupação de trazer riqueza de detalhes, por exemplo, que ele traz o condutor neutro, o condutor de retorno, ele diz a potência da lâmpada, 60 volts, 127 volts, certo? Ele diz que o ponto de conexão, ou seja, ele traz essas riquezas de detalhe. Então ele tem seu sistema elétrico, certo? Como todos os seus condutores e componentes detalhados. Então, o diagrama funcional, ele é o objetivo de mostrar o que está acontecendo. O diagrama multifilar, ele já traz toda essa riqueza de detalhe, certo? Mostrando todos os detalhes, todos os controles, inclusive os detalhes de conexão, como a gente pode ver aqui, ó. Pontos de ligação, ponto de conexão, condutor fase, condutor de retorno, certo? E aqui ele está justamente representando, a gente viu a nomenclatura de se representar o condutor fase, a nomenclatura de representar o condutor de retorno, a nomenclatura de representar o condutor neutro, certo? Então ele traz toda essa riqueza de detalhe. A diferença entre um e outro ambos facilitam você visualizar o que está acontecendo, certo? Só que esse aqui ele traz todos esses detalhes de todos esses componentes, certo? A gente tem também, dentro do diagrama multifilar, no caso da lâmpada, esse aqui ele vem bem detalhado mesmo, aqui ele já colocou o interruptor justamente como o que a gente utiliza na prática, certo? Colocou o interruptor e aqui ele ainda foi mais além, ele trouxe a especificação da ligação interna no interruptor, como você está ligando. Quem vai ser o condutor neutro, quem é o condutor de retorno, onde é que está a fase, certo? Aqui ele especificou neutro, fase, a lâmpada especificou o bocal, né, que recebe a lâmpada. Então, ele traz toda essa facilidade que o funcional traz, só que ele traz todas essas especificações de tudo que está fazendo parte da instalação, certo? Então, ele tem essa preocupação, certo? Os objetos são detalhados e também as conexões, como a gente já falou, os pontos de conexões entre eles são detalhados. E aqui também ele não tem como objetivo dizer, certo, que essa parte desse circuito aqui é do circuito número tal, no sala de iluminação tal, do circuito tal, não. Qual o dispositivo de proteção, quais são as bitolas que você está sendo utilizado para esse aqui, não. A preocupação aqui não é essa, a preocupação é você fazer entender, trazer essa riqueza de detalhes, certo? E trazer todas essas informações dos dispositivos que estão sendo utilizados, certo? Além disso aí, a gente tem o diagrama unifilar, certo? Então, o que seria o diagrama unifilar? O diagrama unifilar seria
a representação de tudo que você tem na instalação, só que em um único diagrama agora, certo? É um único diagrama. Isso é definido por normas, como você representa isso. Bom, eu acho que eu falei que ficaria bem mais fácil para uma pessoa leiga apenas ao olhar um diagrama funcional ou multifilar, interpretar que aquilo ali é um diagrama de uma ligação do lambda, do que olhar um diagrama unifilar. Esse diagrama unifilar é o mesmo diagrama de ligação da lambda que a gente tinha visto nos últimos dois casos, do funcional e do multifilar. Só que agora aqui ele está utilizando representações definidas em norma. Por exemplo, aqui a gente vem do quadro de distribuição, certo? A alimentação de onde está vindo. Aqui a gente tem um condutor de neutro, fase e retorno, certo? Isso aqui representando o interruptor, a letra, que significa qual interruptor está sendo acionado, ou seja, aqui eu tenho A e aqui eu tenho A. Então, no interruptor A está acionando a lâmpada A, certo? O número representa o número do circuito, certo? Então, a gente está utilizando aqui as nomenclaturas fase, neutro e terra, certo? Fase, retorno, neutro e retorno, certo? Aqui a gente tem a representação da potência da lâmpada. Então, o diagrama unifilar, ele, digamos, é um caso que a interpretação dele é facilmente mais feita já por pessoas habilitadas, que têm o maior costume de dar. Não precisa ser nem ser habilitados na área, mas pessoas que já têm o costume de estar trabalhando, lidando com essa ferramenta, certo? Então, diferente dos outros, certo? Em relação ao modelo funcional e ao multifilar, uma diferença é que o diagrama dos condutores de um mesmo percurso são representados por um único traço e símbolos que identificam neste traço os outros condutores. Aqui utiliza-se símbolos padronizados, ou seja, lá a gente pode utilizar o símbolo de uma chave, a gente pode utilizar o desenho do próprio interruptor da parede, certo? Para representar o que está acionando a lâmpada. Não, aqui a gente utiliza o símbolo do interruptor definido por nome. A gente utiliza no lugar da gente ter aqui o meu condutor fase e o meu condutor neutro, certo? Vem para o interruptor. No diagrama unifilar a gente tem as representações desses condutores pela a sua nomenclatura definida em norma, certo? Então, o diagrama unifilar, esse exemplo é simplesmente para a gente seguir o mesmo raciocínio. No caso da lâmpada, certo? Que a gente tinha falado que a lâmpada, a gente seguiria esse raciocínio com a lâmpada para que a gente pudesse, quando chegar aqui, ver justamente a diferença. Então, acho que deu para vocês perceberem que a gente tem muito costume de estar trabalhando com o diagrama unifilar, que realmente é uma diferença enorme entre você sair do diagrama funcional multifilar para o diagrama unifilar. Só que esse diagrama unifilar, ele traz todas as informações. Ele dá, aqui a gente não está representando a bitola do fio, porque ele está representando apenas uma parte da instalação, certo? Esse diagrama unifilar está representando apenas uma parte da instalação. E aí, dependendo do projetista que fizer também, ele pode definir no projeto, certo? No memorial descritivo dele lá em algum local, que caso não venha a representação da bitola do fio, a bitola seria de 2,5, por exemplo, representações diferentes seriam especificados junto do fio, certo? Então, pode vir lá no memorial, ou seja, a bitola que normalmente ele utiliza mais, normalmente ele utiliza isso como recurso, ou seja, que não vinha representado, é que ele coloca, certo? Mas isso varia de projetista para projetista, certo? Aqui a gente tem uma representação do diagrama unifilar de uma instalação completa, certo? Para determinado circuito. Então, o que é que a gente teria aqui? A gente teria aqui o ponto de entrega, certo? Ou seja, vem da rede da concessionária. A gente receberia aqui a alimentação do sistema trifásico, certo? Fase, neutro. E aí, o que é que acontece? Passaria pelo quadro de medição, ou seja, a maioria todos os projetos que a gente faz também, além da gente seguir as normas especificadas, certo? A gente também coloca a legenda do que a gente está utilizando. Aqui, se a gente vir ao lado aqui, a gente vai ver as legendas aqui falando, certo?
disjuntor termomagnético unipolar, certo? Seria esses aqui, certo? Disjuntor magnético, termomagnético bipolar, 70 A. Então, que seria justamente o que está no quadro de medição. Disjuntor residual, eu falei hoje nos outros blocos, que a gente iria ver justamente um exemplo no qual a gente teria uma instalação que teria utilização de diversos DRs. Então aqui, os únicos circuitos que não estão utilizando o dispositivo residual de proteção são os dispositivos reserva, ou seja, eles nem entram no cálculo de carga, certo? Da carga instalada, porque é um circuito reserva, ele só entra em determinadas condições. Então, a gente tem também aqui o aterramento, ou seja, a haste de aterramento, o símbolo, o controle de fase neutro e terra, o medidor de tensão. Então, aqui a gente teria, por exemplo, aqui, iluminação social, a gente tem a nomenclatura que a norma também usa, que é PTUG, que seria potência de tomada de uso geral, ou normalmente utilizamos TUG, que é tomada de uso geral. Aqui a gente utiliza também TUE, que é tomada de uso específico, certo? Tem TUG, TUS, tomada de uso específico, já tem falando qual é a sua potência, certo? Instalada. No caso de um chuveiro elétrico, por exemplo, a gente tem que ter a tomada de uso específico, que é justamente a tomada destinada para alimentar somente aquele circuito, no caso do ar-condicionado, tomada específica para alimentar somente aquele circuito, certo? Então, por quê? Porque vai precisar de uma potência maior e precisa de um dispositivo de proteção apenas para aquele circuito. No caso de uma máquina de solda, por exemplo, TUE, tomada de uso específico, certo? Então, tudo isso, todas essas informações são colocadas no diagrama unifilar, certo? E aí, no caso, se a gente tiver motores aqui, tiver transformadores, tem nomenclatura também, certo? Se tiver fusível, disjuntor, TR, tudo vai vir aqui na representação do diagrama unifilar. Por que isso facilita? Isso aqui é uma representação do que está acontecendo no quadro e no circuito alimentar. A gente não tem, porque existe também o diagrama unifilar do projeto de instalação elétrica. Então você tem justamente onde está passando cada condutor, cada eletroduto na parede ou na tubulação exposta, certo? Se for exposta, tem exatamente onde está passando, quais são os circuitos que está passando, quais são os condutores, quais são bitólogos que está passando lá, onde é que está interligando cada um. E aí, com essas informações na mão, como por exemplo, com o da instalação elétrica, se for fazer uma manutenção, certo? Derrubar uma parede, fazer outra e tudo mais, então sabe-se qual os circuitos se estão passando ali ou não. Neste caso aqui também a gente sabe quais são os dispositivos que estão sendo utilizados, então supondo que determinado estabelecimento desse começou a crescer e começou a botar mais motores, mais máquinas, daqui a pouco um desses dispositivos começa a desarmar, certo? Ou seja, sobrecarregou. Então se eu tenho um diagrama unifilar disponível, então fica fácil de eu verificar o que está acontecendo, certo? Se o dispositivo que está lá de proteção de disjuntor, por exemplo, ele é apto para essa instalação, certo? Se caso contrário, dá para fazer também um levantamento de como que eu posso melhorar essa instalação, como que eu posso fazer derivações. No caso também, para eu fazer a medição da resistência de aterramento, essa resistência ela tem que estar sendo feito testes frequentemente, certo? Então, com o diagrama unifilar, dá para saber exatamente qual foi a malha de aterramento, onde foi feita, qual foi o esquema de aterramento, certo? No meu memorial descritivo, teve acesso, também vai estar trazendo melhor isso aí. Então, resumindo, o diagrama unifilar traz todas as informações do circuito, todas as informações dos equipamentos, dos dispositivos utilizados, certo? Todas as informações das tomadas que estão sendo utilizadas para alimentar os equipamentos, por exemplo, se tem motor grande, se não tem, se tem transformador, se não tem, vai trazer todas as informações da sua instalação elétrica, certo? Se for um diagrama unifilar da instalação elétrica total em si, tem mostrando exatamente onde é que está passando cada eletroduto, certo? Onde é que está
quando o circuito está passando cada eletroduto, quais são os circuitos responsáveis, e aí facilita enormemente o trabalho de quem vai fazer uma inspeção, quem vai fazer uma manutenção na instalação elétrica, certo? Após o diagrama unifilar, a gente tem o diagrama trifilar, certo? O diagrama trifilar, na verdade, nada mais é do que o diagrama unifilar, só que agora expandido. O que seria isso? O que a gente representa com ele também, é uma representação através de símbolos, certo? Mas o que a gente representa lá, o motor, uns símbolos, a gente aqui representa ele com 3, por exemplo. Aqui a gente tem a chave K1, que representando, por exemplo, a partida do motor, certo? A partida do motor direto. Então, assim que eu ligar o motor, ele já vai partir, certo? Aqui a gente teria, no diagrama trifilar, a gente teria o circuito de comando e o circuito de controle, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas o diagrama trifilar nada mais é do que o diagrama unifilar, só que em 3 dimensões, digamos, mostrando os 3 fios, os 2 fios que estão participando de toda a instalação, certo? Então, esse é um embasamento para tudo isso, certo? A gente já viu, só que além da norma exigência de diagrama unifilar, ela traz outras exigências para estabelecimento com carga instalada superior a 75 kW, que ele deve constituir e manter prontuário das instalações elétricas contendo, além dos dispositivos no item 2.2.3, ou seja, além do que a gente já tratou, para instalações que têm essa carga maior de 75 kW, ela traz outras exigências, certo? Que a gente vê no próximo bloco. Até o próximo bloco, pessoal.